Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Hoje, numa edição especial dedicada ao Museu Nacional da Música, que abre portas ao público este sábado, numa nova casa. Depois de ter vivido anos numa estação de metropolitana em Lisboa, o Museu Nacional da Música mudou-se para o Palácio Nacional de Mafra. Com verbas do PRR, foram reabilitados 8.000 metros quadrados do Palácio para acolher este acervo musical, permitindo oferecer ao visitante uma exposição mais completa. Para sabermos mais sobre esta nova vida do Museu Nacional da Música, recebemos hoje no Ensaio Geral o diretor do museu, Edward Aires de Abreu, o músico Miguel Jaloto, especialista em instrumentos históricos, e Maria Cortês de Lobão, da Fundação Gáudio Magno, que tem apoiado o Museu da Música com um projeto muito particular que vamos conhecer. Bem-vindos, muito obrigada por estarem no Ensaio Geral. Edward, começo por si, o diretor do Museu Nacional da Música. Imagino que tenha dias muito complicados nesta véspera da abertura. Desde já agradeço a disponibilidade por estar no Ensaio Geral. Estamos nesta contagem decrescente para a abertura de portas já amanhã. O novo Museu Nacional da Música ganhou em dimensão. Isto vai permitir mostrar um espólio mais alargado, mais pleno, digamos assim. Vão duplicar a área de exposição? De facto, têm sido dias muito divertidos. E sim, o museu ganhou uma nova casa, o espaço é muito maior, vamos poder duplicar o número de peças expostas, mas mais do que isso, e muito mais importante de facto do que isso, é podermos mostrar as peças, oferecendo ao visitante novas perspectivas sobre aquilo que está a ser visto e sentido, porque o museu oferece novas possibilidades de escutar a música através também de outros sentidos, do tacto, por exemplo. É um museu multissensorial, podemos dizer. E é um museu também com muita programação viva, com concertos a acontecer. Aliás, a programação, agora a partir da inauguração até janeiro, já está anunciada, já há concertos esgotados. Aconselho vivamente a que visitem o nosso site, a que façam reservas antecipadas, porque os lugares vão desaparecendo muito rapidamente. Concertos de música muito diversificada, sempre partindo desta premissa de que queremos um museu vivo, contemporâneo, plural, aberto aos mais diversos públicos. E esta casa, o Palácio Nacional de Mafra, adaptou-se bem a este Museu Nacional da Música? Sim, bom, para já, o Real Edifício de Mafra é um monumento espantoso que precisava já há muito tempo de ser mais acarinhado. Nós, essencialmente, estamos a ocupar áreas que estavam desocupadas, estavam devolutas e foram reabilitadas justamente com o PRR. Portanto, é uma dupla oportunidade, não é? De, no fundo, celebrar a Mafra e também de celebrar a coleção do museu. A coleção ganha muita dignidade e eu acho que Mafra ganha muito também com a presença do museu lá. A coleção, justamente, é um acervo cheio de preciosidades. Imagino, Miguel Jaloto, que para alguém como o Miguel seja como uma criança a entrar numa loja de brinquedos, olhar para este acervo. Que preciosidades é que um músico como o Miguel encontra nesta coleção? É verdade, muito bem descrito. Sinto-me exatamente como uma criança numa loja de doces. Ainda hoje já estive lá no museu, estive a estudar um bocadinho no Craft de Pascal Tascan, de 1782, que é justamente um dos tesouros nacionais. Portanto, o Museu Nacional da Música reúne várias peças que estão assim classificadas e que realmente contam, não só contam muito da história da música portuguesa, mas contam muito da história da música universal, ocidental sobretudo, mas gostei muito de ver que a coleção realmente, a forma como está disposta, está muito mais plural e dá visões também, não só, por exemplo, da música erudita, também de outras formas de ver e de fazer música. Então, especificamente para mim, realmente há vários instrumentos de tecla históricos que são preciosíssimos. Obviamente, falar nos nossos Antunes, nos dois cravos Antunes, que são realmente magníficos. Há o Virginal de Antuérpia do final do século XVI, que também é precioso. Portanto, é um espólio realmente único. A coleção do museu não é imensa, mas realmente tem peças importantíssimas. Eu estou a falar dos instrumentos teclados, já não vou falar, obviamente, do violoncelo do Stradivarius, que toda a gente ouve falar e que toda a gente vai conhecendo e sabendo que existe. Há outras preciosidades, desde, por exemplo, falando de outro violoncelo, do violoncelo Galrão, portanto, um construtor português do século XVIII, que é outra faceta muito, muito importante do nosso museu. Do nosso, já estou a falar. É nosso, é Museu Nacional, é nosso, é mesmo nosso. E eu sinto-me um bocadinho já à parte daquela casa. Mas realmente é uma coleção realmente com obras excepcionais e sobretudo também houve a criação deste novo espaço, mas também houve um investimento muito grande em restauro destas peças e fazer com que
muitas destas peças estejam realmente à disposição dos artistas, dos músicos, porque só assim realmente é que um museu deixa de ser um museu de instrumentos musicais para passar a ser um museu da música. Exatamente, é com música que também se faz todo este projeto, e a ação da Fundação Gáudio Magno, de João e Maria Cortês Lobão, assenta em vários pilares, um deles justamente o património, e em particular o património português. Maria, quer perceber que projeto é este, Bússola Barroca, em que a Fundação está empenhada? Pois é uma alegria estar aqui consigo, Maria João, e com estes nossos amigos, o Edward e o Miguel. É um percurso que temos vindo a fazer porque o sonho desta bússola barroca tem muito a ver com, de facto, a missão da Fundação Gáudio Magnum, porque o que pretendemos é atender a realidades não atendidas, dar conta de coisas que ninguém propriamente esteja a tratar. Sempre numa perspectiva de valorizar Portugal, o nosso património, dar visibilidade internacional àquilo que fazemos. Aquilo que vai acontecer na música, na Bússola Barroca, é a gravação e enfim, o concerto de peças de Carlos Seixas que são inéditas. Ele terá tocado para o Dom João V, com certeza, quando as compôs, mas desapareceram do mapa da música desde então, e neste esforço entre o Museu Nacional da Música, os peritos das peças e dos restauros, e a artista convidada, a Beatrice Martin, que é uma conhecida intérprete, professora Ana Juilliard, há esta conjugação de pegar numa coisa extraordinária portuguesa, na relação do Carlos Seixas com o Domenico Scarlatti, com o reinado de Dom João V, ele próprio um erudito, um homem extraordinário, que compunha para os 6 órgãos da Basílica que ele próprio mandou construir. E temos, além disso, a Fundação Gáudio Magnum tem a preocupação de fazer parcerias com aquilo que é bom nacional e também com aquilo que é bom no estrangeiro. E, portanto, a primeira parte do programa é em Mafra, com um concerto. A segunda parte do programa é em Nápoles, em Itália, com a Fondazione Turchini, que também se dedica a promover Domenico Scarlatti e vários outros momentos da música erudita. E depois temos, todos nós, a alegria de que estas peças serão gravadas e haverá um LP à moda antiga e um CD, e será disponibilizado para o grande público estas peças que ninguém conhece, senão os muito peritos, e que ninguém ouviu desde o tempo em que foram compostas. É um lugar de partilha. Eduardo, a abertura deste museu será um momento de partilha, mas também de festa. São 2 dias com entrada gratuita. O que é que o meu ouvinte deve saber sobre este fim de semana tão especial? São mais do que 2 dias, a entrada gratuita é até ao final do mês, e depois há a programação de muitas coisas muito diferentes até janeiro. Há algumas obras encomendadas para esta abertura. Sim. Eu gostaria de frisar que vamos inaugurar no dia de Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. Escolhemos essa data de propósito. E no fundo o que fizemos foi uma grande festa de Santa Cecília, que vai começar no sábado e depois é prolongada por muitos dias. Neste fim de semana, especificamente, vamos ter uma orquestra de gaita de foles, um carrilhão portátil, o mais pesado carrilhão itinerante do mundo, a tocar em Mafra, e esse carrilhão vai dialogar com o carrilhão do Palácio Nacional. E vamos ter também a estreia de 2 obras multimédia que nós encomendamos para uma sala muito especial que existe no museu, que é um salão imersivo, em que o visitante está, no fundo, rodeado por 22 colunas de som, 4 ecrãs LED gigantes, e depois no centro da sala existe um dispositivo que vai traduzir o som em vibrações que podem ser sentidas com as mãos e com os pés. Nesse sentido, é um museu bastante inclusivo. Mas na verdade isto é interessante para todos os públicos, não é? Para mostrar como a música, na verdade, é um fenómeno complexo que pode ser sentido através de várias partes do nosso corpo. Eu acho que a experiência vai ser muito rica para todos os públicos, mas claro que nós, ao desenvolver o projeto do museu, procuramos com muito cuidado oferecer, no fundo, várias camadas de significação e várias soluções diferentes para chegar a públicos diferentes. Vamos ter também audiodescrição para público cego, alguns outros elementos tácteis. Todas as salas têm pelo menos um instrumento musical ou modelo de instrumento musical que pode ser tocado
por todos os visitantes, para que haja esta ligação próxima, não é? Com esta experiência do fazer música. Existe até uma experiência olfactiva que evoca os cheiros habituais na oficina de um violeiro, de um luthier, de alguém que constrói instrumentos de corda. Vai ser possível também sentir a textura de diferentes materiais, enfim. A ideia é proporcionar uma viagem multissensorial rica por estas várias experiências que fazem o que é a música, não é? Fazem música. Miguel Jaloto está ligado a este projeto que a Maria nos estava a falar, a importância da edição de música portuguesa barroca, que não está de facto gravada, que está guardada, escondida, digamos assim. É um projeto que nos vai trazer que riqueza, no fundo, que legado é este que desconhecemos e que nos vai ser agora, a partir de agora, mostrado. A iniciativa da Fundação Gaudium Magnum é realmente algo que precisávamos há muito de que houvesse realmente este interesse, esta visão. Para tentar explicar um bocadinho, é preciso pensarmos que a música vive de um suporte material, normalmente é a partitura, mas a partitura, como eu costumo dizer, é como uma receita para fazer um bolo. Eu posso olhar para a receita do bolo e decidir que, assim, este bolo parece-me bem, deve ser bom. Mas até eu fazer o bolo, ele não existe, não é? E isto para dizer que, portanto, para já é preciso um trabalho que neste caso já está mais ou menos feito, sendo que ainda, mesmo em relação ao Carlos Seixas, ainda é preciso fazer algo que é neste momento fazer uma reatualização da edição das partituras de Carlos Seixas, porque a edição mais completa que existe é uma edição que já data de 1980, foi feita pela Fundação Gulbenkian e pelo saudoso Macário Santiago Kastner. Portanto, neste momento precisamos também já de fazer uma reedição das partituras, sobretudo tendo em conta que há várias fontes. Portanto, temos que pensar que o Carlos Seixas não foi publicado na sua altura. Portanto, todas as fontes, toda a música de Seixas que nos chega-nos através de manuscritos. Nós muitas vezes temos a mesma sonata em mais do que um manuscrito e depois disso nem sempre coincide. São pormenores só para perceber que, portanto, há esse trabalho que é preciso ser feito, portanto, a nível de fixação, desse material, dessa edição. Depois, neste caso, fantástico este projeto realmente de gravação que está a começar aqui com o Seixas, mas que eu espero que continue para albergar, estender-se a mais Seixas e também a outros compositores, e sobretudo devemos pensar que o reinado de Dom João V é dos momentos áureos da música portuguesa, é um momento em que há um investimento. O Dom João V realmente foi um visionário e percebeu que era pela arte e pela cultura que se podia renovar este país. Infelizmente, atualmente já não há tanta essa visão, mas era algo que devemos todos refletir nisso. E Dom João V, portanto, fez um investimento cultural imenso, e a música também realmente foi uma das artes em que esse papel esteve mais ativo. Portanto, há muito aqui a fazer. Portanto, agora a edição musical, é a gravação, porque a gravação é o que permite esta música chegar, perdurar, exatamente, e chegar realmente ao público, porque não é só ao público que vai à sala de concerto, é quem depois pode ouvir em casa com LP à moda antiga, com CD, todas as outras formas de divulgação digital que hoje temos acesso, e portanto é essencial este trabalho. Se calhar podemos comparar a ação de Dom João V com a preocupação também que a Fundação Gaudium Magnum tem nesta questão da cultura, da partilha da cultura, e tiveram uma ação já com o Museu Nacional de Arte Antiga, em que juntaram a música em diálogo com a arte. Este é um caminho, Maria, é este o caminho que querem trilhar nesta ideia de disseminar a cultura, chegar a mais gente? A Fundação Gaudium Magnum tem essa preocupação de fazer pontes, sempre procurando a excelência nos parceiros de projetos, de programas que se possam fazer. Com o maravilhoso Museu Nacional de Arte Antiga, temos um protocolo através do qual emprestamos uma peça, um quadro, porque digamos que a Fundação Gaudium Magnum gera uma coleção de pintura de mestres antigos, e é esse mais o nosso core business, como se diz na gíria. Entretanto, o Museu de Arte Antiga está em obras, como sabemos, e houve esta oportunidade de fazermos aqui um bocadinho uma agulha para outros tipos de cultura,
toda a cultura interessa, desde que seja boa e desde que a gente possa contar a história daquilo que é bom e que é importante para nós, aquilo que nos une, aquilo que nos faz ter esperança. E neste Jubileu da Esperança, essa ideia de que há sempre qualquer coisa de bom que podemos tirar daquilo que nos melhora, e é por esse caminho que a Fundação Gaudium Magnum quer ir. Não interessa o que não corre bem, interessa sempre o que da nossa parte podemos fazer para o bem dos outros, prestar serviço, para estar à disposição e para, enfim, divulgar um bocadinho das maravilhas que Portugal tem e das maravilhas que as ligações que Portugal estabeleceu no resto do mundo trouxeram ao mundo inteiro. E é por aí que é o caminho da Fundação. Queria perguntar ainda ao diretor do Museu Nacional da Música sobre o que se segue a esta abertura. Há pouco falou da questão da visita do lado tátil. Reparei que tem um museu sonoro e um museu tranquilo. Quer-me explicar o que é esta diferença de visita que o visitante pode fazer? Os museus, tradicionalmente, são espaços silenciosos, não é? Nós estamos habituados a isso, a visitar os espaços museológicos em silêncio, em contemplação. Mas o Museu Nacional da Música, sendo um museu de música, é necessariamente um museu ruidoso, até porque nós vamos querer ter os instrumentos, as pessoas vão tocar. Ruidoso, no mas bom sentido, bom. no bom sentido. Mas justamente porque nós sabemos que há quem prefira visitar museus em silêncio, e há também, em casos particulares, não é, de neurodivergências e pessoas que, enfim, que têm uma sensibilidade mais aguda para o som em geral. Justamente por isso decidimos que um sábado e um domingo por mês o museu seria um espaço silencioso. Portanto, nesses dias, todo o multimédia do salão imersivo fica desligado, os instrumentos musicais ficam tapados para que os visitantes não possam tocar, as luzes baixam um bocadinho, enfim, é uma tentativa de tornar o museu mais confortável e, mais uma vez, de chegar a mais pessoas. Quem preferir visitar o museu com som, vai no dia X. Quem preferir visitar o museu em silêncio, irá no dia Y. É um pouco essa ideia. Agora, o que é que se espera do museu no futuro? Obviamente, em velocidade de cruzeiro vamos continuar a ter bastante programação, concertos variados, vamos expectavelmente tornar também viva a coleção, ir desenvolvendo exposições temporárias, ir mudando alguns instrumentos nas vitrines, mas sobretudo temos pela frente muito trabalho de reorganização do acervo, nas reservas, na biblioteca, e eu gostaria muito que daqui por um ano pudéssemos já oferecer também aos visitantes a possibilidade de visitar as nossas reservas, porque é também um outro mundo muito interessante. É sempre fascinante explorar. Maria Cortês Lobão, há pouco percebi a questão da coleção da Fundação. A coleção de arte é de facto um dos pilares em que assenta também a ação desta Fundação, mas quer perceber também a vós como família, que missão é esta que vos deixa empenhados neste apoio à cultura portuguesa? É uma ótima pergunta, porque de facto é uma fundação de família e o espírito é muito de família. O João e eu temos a alegria de ter 8 filhos, neste momento 4 estão casados, portanto acrescentámos 4 filhos aos nossos, temos 7 netos neste momento, é uma maravilha. E temos uma grande tradição que é viajar juntos e de irmos a museus. E eu estava a ouvir babada aquilo que o Edward estava a contar sobre as características do museu, porque uma das coisas que fazemos quando vamos a museus com esta discrepância de idades é vamos ver coisas específicas, portanto nunca vamos ver tudo de uma vez, que não seríamos capazes de absorver e de compreender tudo, e temos uma série de jogos que fazemos com os nossos filhos e agora com os nossos netos, para eles se empenharem naquilo que veem. Isso fez com que todos eles, hoje em dia, até os mais pequenos, por exemplo, posso contar que quando vamos a um museu com os mais pequenos, eu combino com eles, em cada sala vão dizer qual é o quadro que gostam mais, a avó, neste caso, tira uma fotografia e no fim do percurso vai escolher das fotografias que a avó tirou qual é a peça que mais gosta. Pode ser quadro, escultura ou o que for, conforme o museu. Isso faz com que haja uma abertura, um olhar, uma atenção, uma escuta àquilo que de repente está diante de nós, deixa de ser indiferente. E isto que o Edward contou e que o Miguel explicou sobre as peças extraordinárias que vão ser tocadas nos concertos e sobre o acervo do Museu da Música,
é um bocadinho aquilo que depois conta a história de Portugal, que é a história de muitas famílias, que é a história da família que se interessa e que vai despertando para uma responsabilidade, um gosto, uma partilha. E é sempre isso que, essa sedução daquilo que é belo, que é aliás o nome da parceria com o Museu de Arte Antigo, a sedução daquilo que é belo e que queremos partilhar. Miguel, uma última pergunta. Em que é tão distinta a sonoridade de um instrumento antigo? A sonoridade é a sonoridade do passado que nos chega, obviamente que nunca nos chega completamente intocada, porque o instrumento sobreviveu, é um sobrevivente que sobreviveu a muita coisa para chegar até nós, não é? E quanto mais antigo é um instrumento, mais são histórias complexas, muito ricas, mas o contacto com o instrumento antigo, para o ouvinte, obviamente, que é muito especial, porque é realmente, sobretudo quando estamos a falar realmente dos instrumentos históricos, é uma viagem ao passado, é uma máquina do tempo. Um instrumento antigo é realmente eu estar a ouvir aquilo que já foi ouvido há 100, 200, 300 anos antes de mim. E para o intérprete, eu digo sempre que tocar num instrumento histórico é um masterclass, é ter uma aula de novo, porque de repente eu percebo como é que isto funciona realmente, como é que isto foi pensado. Obviamente que é preciso sempre ter um olhar crítico, mais uma vez porque o instrumento nunca nos chega incólume, portanto ele passou por vicissitudes, há partes do instrumento que foram modificadas, que foram reconstruídas, que muitas vezes que são inclusivamente quase imaginadas, depende de que informação é que nós temos, mas realmente eu acho que o instrumento antigo quer para o intérprete, quer para o ouvinte, é uma máquina do tempo privilegiada. Vamos também fazer uma viagem no tempo ao escutar Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje justamente deste passado musical de Portugal no reinado de Dom João V. Roma foi o grande centro de produção musical da Europa no século XVIII. Com Dom João V, a reforma da Capela Real foi um marco na renovação da vida musical portuguesa através do Seminário da Patriarcal, onde serviram e ensinaram músicos italianos, entre os quais o mestre Giuseppe Domenico Scarlatti, que o dirigiu e teve como vice-mestre o grande compositor e organista português Carlos Seixas. Em 1716, a Capela Real foi elevada à dignidade de sé patriarcal e em 1760 compunha-se de 46 cantores italianos. A preferência pelo contacto com a música de Roma concretizou-se pelo envio de bolseiros para a cidade italiana, entre os quais se contaram José Rodrigues de Esteves e Francisco António de Almeida. O próprio secretário do rei, Alexandre Gusmão, notabilizou-se pela escrita de libretos musicais. O Marquês de Fontes e o Conde das Galveias, quando se deslocaram a Roma, aproveitaram para contratar cantores italianos para a Capela Real, numa visita diplomática com resultados muito positivos. Os teatros da Trindade, da Rua dos Condes, do Bairro Alto, em Lisboa, levaram à cena espetáculos de ópera importantes. António José da Silva foi autor de obras bem conhecidas como Guerras de Alecrim e Manjarona ou Variedades de Proteu. Este extraordinário movimento culminaria na construção da Ópera do Tejo, edifício sumptuoso que duraria apenas 6 meses, sendo destruído pelo terremoto de 1755. A localização no Convento e Palácio Real de Mafra do Museu da Música constitui uma recordação desse tempo único do reinado de Dom João V, de que Carlos Seixas e Scarlatti são exemplos marcantes. Simbolicamente, a sua reabertura coincide com o dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, num momento histórico para uma das mais importantes coleções de instrumentos musicais da Europa. Destacamos o cravo de Joaquim José Antunes, de 1758, ou o piano que o virtuoso Franz Liszt trouxe para Lisboa na sua digressão ibérica. Ou ainda o violino Stradivarius, que pertenceu ao rei melómano Dom Luís. Mafra e o Memorial do Convento é realmente um símbolo, com os seus 6 órgãos únicos no mundo, ou com o sistema de carrilhões preservado graças à campanha da Europa Nostra. Estamos perante uma homenagem
à música viva. Fica aqui o convite para quem nos ouve para visitar a partir deste fim de semana, com entrada gratuita, o Museu Nacional da Música, agora em Mafra. Quero agradecer aos 3 convidados terem estado hoje neste ensaio geral, que teve assistência técnica de Beatriz Garcia. Marcamos encontro para de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.